Sem papas na língua. Sem papas na língua, com Dionísio da Silva. Fala, professor, bom dia. Bom dia, querido Rodolfo. Aqui já são 36 minutos do primeiro tempo, viu? A partida está em andamento. Mas o dia está conturbado, né, Rodolfo? É, conturbado, rapaz. Operação pra lá, operação pra cá. Entendeu? A gente tem que falar dessas coisas ruins, chatas. Se fosse pela gente, a gente começava com o professor Dionísio às 9 e até às 11, só falando de coisa boa da cidade. Um banquete, a gente deixa a sobremesa ali, o manjar pro final, professor. É, viu como as mulheres... Olha como é que as mulheres são malandras. Sim, viu? Já te enrolou, professor. São solertes, ainda mais essa Mariana, essa Maíra aí, você tem uma taxa de periculosidade também, viu, Rodolfo? Essa malemolência, né? Vai te levando, você já até esqueceu que a gente entrou às 10h36 hoje. Professor, já tomou café da manhã hoje? Ô, Rodolfo, tá um dia assim, eu queria acrescentar, já tomei, eu levanto muito cedo, né, 5 já estava escrevendo. Eu queria te dizer, infelizmente, acrescentando aos outros dados aí, quer dizer, infelizmente não, felizmente, né? Vocês conhecem um negócio chamado gelo baiano? Uhum. Pois é, eu conheci, fui apresentado ao distinto antes de ontem. O manobrista do restaurante estava me dizendo, vem pra cá, vem pra lá. Eu fui pra frente e subi no gelo baiano. Agora tem 2 mecânicos aí, funileiros, nos ouvindo. Não sabia que eram meus ouvintes, assim fica melhor. Nossos ouvintes, né? O Leonardo e o Newton arrumando a minha SBS, que ficou sem um pedaço na frente do carro do gelo baiano, né? A gente não vê aquilo, né? Esse gelo baiano entrando na sua frente, professor, né? Isso. Ingrato. Agora, que fria, né, Jê? Que fria. Que fria. E até um bom tema, né, professor? Deixa pra gente pesquisar da onde que veio a origem que é desse baiano, nome. Né? Gelo baiano. Gelo será que pesquisei na mesma hora, viu? Foi o que me sobrou, né? Vamos aproveitar alguma coisa do incidente, né? Entender por que, pelo menos, né? Por que, dizem professor? Pelo que eu encontrei até agora, foi muito rápido, né? Foi antes de ontem. Mas é assim, o formato dele, ao contrário do fradinho, não é aquele frade que cumpre a mesma função, uma função semelhante, mas tem formas arredondadas, como um frade gordinho, porque todo frade é gordinho, né? Ele compensa a castidade com a gula, não é? Então esse gelo baiano tem as formas assim geométricas, não é? Do tipo quadradinhos, com aquela ponta em losango. Lá em cima, a ponta em losango. E eu disse que o gelo baiano é feito assim. Agora, por que o gelo baiano é feito assim? Não sei. Aí também já é demais, pô. Já Poxa, deu... é pós-graduação, né, Rodolfo? Professor. Próxima batida, né? Um abraço pro Leonardo e pro Newton, que estão nos ouvindo e conserta o carro do professor direito. E bota um alarme para quando tiver gelo baiano apitar. Professor. Sabe que eu tenho câmera, Rodolfo, só para concluir, querido, tenho câmera, né, atrás, pra gente ver atrás, que tá dando ré. Na frente eu não tenho sensor, vou ter que pôr também, porque tem coisa na frente que você não vê, né? É verdade, que é mais barato. Mulher bonita a gente sempre vê, viu, Mariana? Vou te dar um caveirão para você andar pelo Rio de Janeiro, professor, não tem problema, leva gelo baiano e tudo. Vai de motorista, hein, Rodolfo? Eu vou arrumar. Professor, eu te perguntei do café da manhã para perguntar se você tinha tomado iogurte e depois você explicar de onde vem a palavra iogurte. Ah, maravilhoso. Então, iogurte é uma palavra que veio do turco e que passou pelo inglês. O inglês manteve essa grafia muito semelhante à do turco e veio ao português, só que o inglês não pronuncia iogurte tal como nós pronunciamos. Nós pronunciamos como está escrito, iogurte, não é? E o turco dá este nome a um leite quase condensado, uma espécie de coalhada, não é? E o curioso ali é que ele tem vários componentes com nomes que nós lemos com frequência nas bulas de remédio e tal. E eu posso dizer, Rodolfo, o que um ouvinte nos escreveu? Claro. Quem foi o ouvinte que deu a ideia de falarmos sobre iogurte? Foi o Chico Rezende. Um abraço pro Chico. E por quê? Fala, o senhor ia completar. O Chico tinha ouvido a explicação do ativista, que veio do francês activiste, e ele é sempre muito bem-humorado nos comentários, o Chico Rezende, e disse que esse ativista, já que a palavra veio de activista do francês,
ele deve ter inspirado, ele devia tomar também o Activia, que é um tipo de iogurte que controla, que regula essas porcarias que eles fazem aí nas praças, compreendeu? Aprontando com os vândalos e tal, né? E alguns iogurtes sempre vem aquele negócio lá, não, porque não sei o que lá, com lactobacilos. Vivos, né? Clássico. Vivos, não sei o que. Isso. Não sei nem se é bom, mas de onde que vem isso aí? Olha, vocês dois fizeram duas observações muito pertinentes, né? Será que existe um lactobacilo morto? Porque sempre dizem que está vivo, né? Exatamente, sempre falam isso, tá vivo, não sei se é bom ou ruim. E põe no singular, lactobacilo, mas acontece que ali tem milhões, às vezes trilhões, porque eles são muito pequenininhos, né? E tem um, inclusive, que tem a ver com a presidente Dilma, né? Porque, não pelo que ela está fazendo, mas pelo nome. A presidente Dilma é de ascendência búlgara e um dos lactobacilos, uma das espécies, Rodolfo, eu fiz a lição de casa aqui, viu? Não só as palavras Foi que na o Bulgária. professor Dionísio ele desvenda. pesquisava. Também tem biologia no meio, né? Tá tudo misturado, né? Esse lactobacillus bulgaricus tem esse nome porque quem o descobriu foi um microbiologista, chamado também de microbiólogo, um médico búlgaro, chamado Stamen Grigorov. Ele descobriu esse lactobacilo e o latim, se usa o latim, né? Depois dizem que o latim é uma língua morta, tem, Rodolfo? Latim está em tudo, aí até no iogurte, né? Tá que nem o lactobacilo, o latim pode estar morto, mas o lactobacilo está vivo, né? Lactobacillus bulgaricus, por causa desse nome então, do Stamen Grigorov. Depois entra nessa composição também, tudo nome difícil, viu? É um outro lactobacillus, é o Streptococcus thermophilus. Meu Deus do céu. Tudo nome palavrão. Streptus em latim é curvo, thermophilus é porque esse bacilo gosta do ambiente de calor, e depois então esse lacto, que é o que está em todos esses bacilos que fazem o iogurte, vem do latim lacteus, que é o mesmo étimo da galáxia, não é? E da Via Láctea, porque e da Via Láctea, este étimo que veio para o latim, o lactus, já existia no indo-europeu, que é a mãe dessas línguas todas, e para designar o leite. Então, como ao olhar para o céu, olhando a Via Láctea, pareceu a quem primeiro a denominou assim, um caminho cheio de leite derramado, foi chamada então a galáxia de Via Láctea. Olha aí, rapaz. E o bacilo vem de onde? Do lactobacilo? Bacilos, na verdade, quer dizer cacetinho. Ele vem de cacetinho, porrete, pau pequeno, porque, não no sentido sexual, ele vem de báculos, que em latim é báculo, porrete, e essas bactérias todas, que são benéficas, né, para fazer as comidas aí, como iogurte, elas têm uma forma de varetinhas, de pauzinhos. Então, elas vieram de báculos. Bom, como diz o Boechat, pode haver criança na sala, mas tem mulher no estúdio também, Rodolfo. Vamos moderar um pouquinho aqui, né? Vamos mudar de assunto. Eu tava tentando juntar as duas palavras pra ver, então a tradução eu falei, melhor eu ficar quieta, não vou fazer isso não. Vai depois pro YouTube, hein? Vai pro YouTube, vai juntar. Professor, é melhor a gente ir pra origem das expressões, mudar de assunto, porque senão vai sobrar pra gente depois, hein? A Maíra e a Mariana, ainda mais Maíra e Mariana, tá aparecendo aí um poema da Cecília Meirelles, não é? Boa, professor, melhor do que dupla sertaneja, gostei, o poema da Cecília Meirelles. Tá vendo, né, Rodolfo? Quem pode, pode. Clássico, se fosse qualquer leigo, eu ia falar, tá parecendo dupla sertaneja, professor, o poema da Cecília Meirelles. Maravilhoso, professor, dupla gentil. Dupla sertaneja só se fosse da Silva Schneider, né? Porque os nomes são tão esquisitos quanto... Vamos arrumar um dinheiro. Eu e você, professor. Ô, professor, de onde que veio esse negócio de falar assim, ontem tive que ir lá onde Judas perdeu as botas? De onde que surgiu isso? Olha, primeiro que Judas... boa pergunta, viu, Rodolfo? Judas não usava botas, não é? Andava de sandálias. Eles andavam de sandálias.
Pois é, como é que ele vai perder o que ele não tem? Parece aquelas enchentes terríveis, aquelas tragédias. Os pobres, disse um bem-humorado num dia, num comentário aí, comentando essas tragédias, tem sempre o lado do humor negro, né? Os pobres não têm nada, mas quando vem as tragédias eles perdem tudo. Como é que perderam tudo se não tinham nada, né? Mas o Judas perdeu essas botas ali pela Idade Média, na Baixa Idade Média, devido a ter romeiros, peregrinos fazendo grandes viagens, eles tinham que se proteger melhor e viajavam de botas. E como faziam longas caminhadas para fazer essas peregrinações, em geral iam a Roma, por isso o nome romeiro, não é? Aquele que vai a Roma, o primeiro romeiro ia a Roma. Hoje vai a Aparecida, vai a Lourdes, vai a Fátima, e o nome continua o mesmo. Ele andava muito, são duas hipóteses. A primeira é que o suicida, ele não vai para um inferno igual ao dos outros. Os infernos antigos era sempre no plural, o inferno pagão é no plural. Na entrada tinha assim um lugar para os adúlteros, para os maus pagadores, para os gulosos, e os suicidas estavam lá no último inferno. Então o suicida tinha que andar muito e se vinculou. Não se sabe por que essas coisas nem sempre são claras, não é? Se vinculou que quem andava muito na outra vida, já morto, suicida, andava de botas, e Judas, sendo o principal suicida da história, andou mais ainda e foi perder as botas lá nesse último inferno. Então, como um lugar ruim é também designado como inferno, o bem longe, bem distante, é onde ele perdeu as botas. Depois, Rodolfo, melhorou um pouco a expressão, né? Hoje já se diz até que há lugares piores do que esses, né? Não, e também hoje não quer dizer um lugar assim ruim, né? É tipo longe, só longe, né? Hoje é só longe. É só longe, exatamente. O que mais, Mari? Desculpa. Mas não, Rodolfo, quando surgiu era ruim, porque era no inferno que ele tinha perdido as botas para lá. Agora já se diz onde Judas perdeu as meias, que perdeu as botas um pouco antes, depois ele perdeu as meias. Mas eles não usavam meia, isso aí também já é o povo cria, né? O povo inventa. Tá criando já em cima de uma invenção que foi a bota, né? Mas a gente vai mudando. Vai lá, Mari, o que mais? E tirar o pai da forca, Dionísio? Quando a gente tá com muita pressa, a gente fala, calma aí, vai tirar o pai da forca? Fica imaginando o pessoal correndo assim, ai, peraí que eu tenho que tirar meu pai da forca. Será que foi assim como a Maíra falou, literalmente, de que surgiu a expressão? Primeiro eu quero registrar com grande alegria que a Mariana me chamou de Dionísio, porque ninguém me chama pelo nome, é só professor. Professor já estava quase agregando ao meu nome professor. Vou lá no cartório fazer um registro. Pode se candidatar, né, professor? Já tem o professor Dionísio, vote. Vou chamar jornalista Mariana, jornalista Rodolfo, jornalista Maíra, né? Não, mas professor é uma coisa muito gentil e simpática, que bonito, né? Você chama alguém de professor, mesmo que ele seja escritor, ninguém diz, escritor, ou fulano de tal. O João Baldo Ribeiro, que mandava assim uns e-mails muito divertidos para mim, com aquela voz grave, porque os e-mails do João Baldo eram falados, sinto muito falta desses e-mails, aliás, ele dizia, Dionísio, eles chamam professor, escritor, mais ou menos como estivador, seu estivador, escritor. Celebre muito esse professor, que é melhor, né? É verdade. Com certeza. Mas são coisas que pegam, como doutor, professor, são coisas que foram para além do título, né? Mas eu não estou enrolando, viu, Mariana querida? Vou responder a você. A história de tirar o pai da forca, ela remonta ao século XIII. Foi Santo Antônio de Lisboa, que, para quem não sabe, ele é português, mas ele é o mesmo Santo Antônio de Pádua. Ele estava pregando numa igreja de um convento em Pádua, na Itália, e o pai dele estava sendo condenado à forca, o juiz já estava dando a sentença, ele ia ser enforcado por uma falsa acusação, e Santo Antônio parou diante dos que ouviam o sermão dele em Pádua, nessa igreja, passou a coçar a testa, ficou assim como fora de si. Na mesma hora ele foi visto em Lisboa, no tribunal, porque ele era advogado.
defendendo o pai e demonstrando que o pai não era o culpado. Passados esses minutos, ele recomeçou o sermão em Pádua como se nada tivesse acontecido. A igreja relata isso como um desses milagres. Então ele foi. Santo Antônio de Lisboa, que é o mesmo de Pádua, foi o primeiro a tirar o pai da forca. Quer dizer, é o mesmo Santo Antônio, então, de Lisboa e o de Pádua. Isso, casamenteiro. E você recorreu ao qual deles, Mariana? Aos dois. Não precisou. E deu certo. Opa! Sigam a Mariana Procópio, entendeu? Professor, quebra um galho aí pra gente, vai. Explica de onde vem essa expressão quebrar um galho, vai. Essa é muito curiosa. Ela tem dois sentidos. Um é das religiões afro-brasileiras. Exu é o deus das florestas. Então, quando o escravo está fugidio, ele precisa ir abrindo o caminho na mata, e o Exu vai quebrando os galhos para ele, isto é, vai resolvendo os problemas, não é? Mas, de outra parte, há também um sentido literal, Rodolfo. Quando você entra numa mata fechada, eu já entrei na minha juventude de matas fechadas por diversos motivos, né? Alguns dos quais não posso aqui declinar porque há mulheres no estúdio. Então, a vida de antigamente foi muito difícil. Professor, então, a mata, vai, volta, a mata, qual é o sentido literal mesmo do segundo sentido? Rebobina aí, Rodolfo, rebobina aí. E olha que o professor no Jornal da Noite geralmente já faz a coluna tomando um vinhozinho, aí tá mais animado ainda. É para maiores, Ou Maíra. seja, ele tá falando isso sóbrio. Vai lá, professor. Eu queria concordar com a Mariana. Eu agradeço sempre a concordar com a Maíra. A Mariana que teve ideia do Pitadas à noite, segundas e quartas, aqueles 5 minutos ali às 20h30. Não sei o que é que os ouvintes acham, mas nós nos divertimos muito, né, Maíra? Eles também adoram. É verdade. Verdade, então, até para os ouvintes que estão nos escutando e ainda não experimentaram, né, professor? Não experimentaram as pitadas às 8 horas da noite, às segundas e quartas, não é isso? É segundas e quartas, 20h30. 20h30. O jornal começa às 8, o professor entra no ar umas 8h30, por aí. A Poliana tomou um táxi, deu uma risada, ela estava contando ontem, e o taxista disse: você ri igual a Poliana Bretas lá no programa do Teu Vídeo. Gente, tá velho. Irmã gêmea. Mas aí, Rodolfo, quando você entra numa mata fechada, por motivos pelos quais você jamais entrou, que você é mais jovem do que eu, então a gente vai quebrando os galhos para poder abrir um caminho. É verdade. Também quebra o galho e resolver um problema. É verdade, resolver um problema. Qual é a próxima, Mari? É uma expressão que a gente fala muito aqui na Band News FM, então na cobertura do trânsito, a gente costuma dizer, né, a rua dá mão para tal sentido, para outro. Da onde que vem essa expressão? Inverteram a mão da rua. Contramão, né, mão dupla, tudo, a mão tá ali pelas ruas, né? Da onde que veio? Se inverter a mão na gente, a gente quebra o braço, né? Se tiver mão dupla, vira um monstro, né? Mas a metáfora veio do corpo humano. No final do século XIX, quando entrou o automóvel no Brasil, ainda tocado a vapor, como um trem, quem primeiro teve automóvel aqui no Rio foi o José do Patrocínio, célebre abolicionista. O Olavo Bilac, que era o príncipe dos poetas brasileiros, sabia muito ouvir e entender estrelas, mas não sabia dirigir. E achou que sabia dirigir. Pediu para dar uma voltinha e bateu o carro do José do Patrocínio. Foi o primeiro desastre de automóvel no Brasil. Está aí registrado. As ruas não tinham mãos, era para um lado, andava na direção que você quisesse, chegava e tomava a direção que você quisesse. Eram todas, portanto, de mão dupla, mas não se dizia mão. O Rio precisou organizar o trânsito e desenhou uma mão de tábua com o dedinho assim apontando que a rua tinha aquele sentido naquela direção. Genial. E se fosse na outra direção, colocava esta mão, então passou a designar o sentido da rua, mão para cá, mão para lá, por causa desse desenho.
Ih, rapaz, então desenharam. Por que a mão tá tão inserida nessa discussão das ruas? É porque quando começaram a organizar o trânsito do Rio, e claro, naquela época você não tinha essa definição do trânsito também pelo fato de que eram poucos carros, depois a frota foi aumentando, mas aí então para organizar começaram a desenhar em placas mãos, e essas mãos com o dedinho apontavam o sentido daquela rua ou daquela faixa para os motoristas saberem. Por isso que a mão passou a ser usada bastante pela gente. E em todo o país, né? Em todo o país, porque o trânsito de automóveis começou no Rio e São Paulo, não é? Mas isso é o que a história diz. Há controvérsia. Em Porto Alegre eu encontrei registros de que o primeiro automóvel circulou lá. Depois encontrei em Curitiba um registro de que o primeiro automóvel circulou ali antes de Porto Alegre. Esses usos e costumes, eles me encantam. Eu fui outro dia no Gabinete Português de Leitura e encontrei lá uns livros muito curiosos sobre os costumes do Rio, só que o carioca, vocês me perdoem, tem uma visão assim muito carioca realmente do Brasil, e eles têm razão, porque aqui esteve sediada a capital do maior império do mundo, não é? Que era o português. Então, se você entendesse o Rio e os usos e costumes, as cortes estavam aqui, era o que interessava. Só que, depois disso, muitas coisas passaram a acontecer, lamentavelmente, né, fora do Rio, porque eu duvido que se a capital da República permanecesse no Rio, eles fariam aqui o que fazem em Brasília, tomariam um pouco cuidado ao ir para a praia, pelo menos, né, depois de baixar uns decretos desses. Mas então houve essa visão das coisas como se elas fossem cariocas, né? O Rodolfo e eu, Mariana, Maíra, vocês todos já comentamos aqui essa mistura de carioca e fluminense, que não vem aqui o caso. Mas mesmo com mulheres no estúdio, eu quero lembrar que a palavra rua vem do latim ruga. Ah, é? Ué, mas por que a derivação? Porque caminho em latim se diz ruga. No francês ele virou rue, né? E no inglês também, e este étimo ruga quer dizer caminho. A comparação com a ruga e o caminho, a ruga sobretudo da face, é um caminho que o tempo faz no rosto da gente. Quer dizer, você e a Maíra não, mas Rodolfo e eu sim, o Rodolfo um pouco menos, né? Acabado. Olha, as rugas ficaram até menos feias agora, mais bonitas, sabendo um pouco, né? Só o nome, né? Ô Rodolfo, vamos disciplinar nossas rugas, que dá a mão para um lado, dá a mão para o outro, né? Exatamente, de tentar com a mão também tirá-las da gente. Professor, alguma coisa pra gente finalizar? Eu tenho uma aqui, só uma curiosidade. Qual? A Carla Vorenga mandou uma mensagem curiosa. Tá rindo a beça parada no trânsito, coitada, mas tá se divertindo com o professor e falou: olha, pior do que onde Judas perdeu as botas, ela falou uma expressão que eu não conhecia. Mas ela diz, tem o termo lá no sovaco da cobra. Eu ouvi certa vez de uma amiga que passei a usar. Muito bom, né? No sovaco Maravilhoso. da cobra. Sovaco da cobra, eu nunca tinha ouvido essa. Também não. Eu ouvi pela primeira vez, muito curiosa. Bom, para terminar, Rodolfo, esses bacilos, eles são... Pô, eu tô um doutor em bacilos aqui, né? Vou esnobar quando for no médico com algum exame, mas espero que eles não estejam lá, nos meus exames. Os bacilos podem ser gram-positivos e gram-negativos. Está escrito tudo quanto é bula, não é? Exame. Eu descobri por que tem esse gram. Bom, positivo é porque este médico dinamarquês, ele inventou um modo que você, colorindo o bacilo, você o isola e identifica, não é? Então, esses são gram-positivos. As minhas calopsitas estão num gritedo aqui, não sei o que deu. Estão oriçadas. Estão oriçadas. Não gostam de bacilos, etc. Da Band elas gostam. Mas são positivas, elas são do gram-positivo. São gram-positivas. Podem ser identificadas. E se não podem ser identificados por esse método desse médico dinamarquês, elas são chamadas esses bacilos são chamados gram-negativos, porque o nome dele era Hans Christian Joachim Gram. Então o último sobrenome foi parar no método que deu nome à identificação dos bacilos. Eu cheguei à conclusão que todos os dinamarqueses se chamam Hans Christian, a começar pelo Hans Christian Andersen.
Caramba, aos 31 anos estou começando a entender um pouquinho de bacilos, lactobacilos. Microbiologia. Obrigado, professor. Por isso que eu te chamo de professor, não te chamo de Dionísio, que eu vou aprendendo também. Quinta-feira que vem você já está de volta, aliás, já com o Ricardo Boechat voltando das longas férias. Carequinha está de volta semana que vem, professor. Chega de vagabundagem, está na hora de ele trabalhar, não é? Temos que pressionar. O cara foi se esconder lá no sovaco da cobra. Brincadeira. Nós podemos dizer para os ouvintes, aliás, nem pergunte, já vou dizendo, que o programa pegou de tal modo no Rio que ele será nacional a partir da segunda quinzena de agosto, né? Que maravilha, professor. Tá dando até uma notícia pra gente, não sabia. Ah, é? Não, bamba pra gente também. Ai, foi boa essa. Maravilhosa notícia. Quer dizer que teremos mais audiência em rede agora também. Eu não sabia se podia dizer, mas eu já gravei os pilotos, né? Sou muito fofoqueiro, né? Estou dizendo que já gravei os pilotos lá com a Sheila, com o Paulo Cabral, e ele me confidenciou uma coisa que vai deixar a vocês todos muito orgulhosos e a mim também, que quando o Boechat entra no ar, vão lá as pessoas que podem ouvir o programa. Olha, o nosso aqui do Rio, o pessoal de São Paulo. De São Paulo. Olha. Vão lá em redor do Boechat ouvir o programa. E um deles, o Paulo Cabral, me disse: pô, Dionísio, às vezes fica difícil porque a gente só ouve o Boechat. Que ele não para de falar. Né? Professor, até semana que vem você já com o Boechat, e boa sorte agora na programação nacional. Obrigado, queridos. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Mari, por causa